Olá, seja bem-vindo. Sou Alexandre Zog e este é o meu canal de psicologia. No vídeo de hoje vou tratar contigo sobre a responsabilidade, a habilidade de responder. Vamos tentar entender isso? O que seria uma habilidade de responder? Quem responde, responde algo a alguém. Estamos falando de perguntas aqui e respostas ou de outras coisas? Se a gente pensar na relação estímulo-resposta, a gente tem movimento, a gente tem troca. Alguém estimula, alguém responde ao estímulo, correto? Como é que é isso na nossa vida? A gente está sempre colocando alguma ação no ambiente. O ambiente está sempre trazendo alguma sensação, alguma situação. As outras pessoas que não são nós estão ali envolvidas no ambiente, fazem parte do que aqui estamos chamando de ambiente. E tudo isso está num movimento que é constante, é contínuo, se relacionando, se conectando. Ainda mais hoje, com essa tecnologia toda que a gente está conectado em tempo integral. E com pessoas que às vezes estão em outro ponto do globo. E aí? Habilidade de responder, emitir respostas emocionais. Outro dia vi um exemplo de um vídeo na internet, uma criança sentada contra a parede e o seu pai sentado junto dela, e ele estava alimentando ela com algo que parecia ser um leite em pó, desses que tem a marca famosa aí, um leite em pó. E era um stories, um vídeo que foi filmado pela mãe. Então a condução desse vídeo foi como se fosse um flagrante. E aí a criança, talvez naquela família existisse uma regra que não era para comer aquilo, e a criança foi flagrada comendo. Aí a mãe lhe perguntou: fulano, o que é isso? Aí ele escondia a colher, estava comendo de colher. O que é isso, fulano? Ele tinha a tampa, do pote do leite integral junto. E aí ele disse: de fazer vento aqui, ventilador. Repara nisso que eu vou dizer, não é um julgamento para a criança, nem para a mãe, nem para o pai. O que objetivamente está acontecendo? A criança não tem uma habilidade de responder nesse momento maduro o suficiente para dizer: olha, eu estou comendo. O que não era para comer me deu vontade, e aí eu decidi comer. Assumo os riscos por isso. Veja que essa fala pode parecer estranha até mesmo para um adulto. Mas uma criança nunca diria isso. Ou 98% das crianças não diria isso. O normal é acontecer algo como aconteceu nesse exemplo. A criança disse que a tampa da lata do leite em pó que ela está comendo e que não era para comer é um ventilador. Ela usou a criatividade dela, transformou a tampa no ventilador, mas não assumiu que estava comendo o leite em pó que não era para comer. Por que a criança faz isso? E por que nós, adultos, às vezes, imitamos atitudes como essa? No caso da criança, ela ainda está formando uma estrutura emocional, uma estrutura psíquica. É dever dos pais, e mostrando como lidar com isso. Mas a maioria dos nossos pais e mães não sabem, porque eles também já receberam uma educação que muitas vezes não contemplava isso. Então estamos numa continuidade de coisas que ora sobram, ora faltam. E aí, um problema que existe é querer cobrar da criança, desse exemplo, que ela emita uma resposta emocional de uma condição que ela não tem ainda. A criança não tem um entendimento para poder dizer assim: nossa, eu comi uma coisa que não poderia comer. Ela sabe que isso foi o que foi feito, que a mãe ou o pai ou alguém diferente disse que não era para comer, ela foi flagrada comendo. Mas isso é uma construção que ela ainda está fazendo.
E qual conflito que as habilidades de responder, né, que a responsabilidade coloca para nós? Muitas vezes a gente age, movido por ilusões, de modo parecido com essa criança de exemplo, negando, por exemplo, que as nossas dívidas têm que ser pagas por nós. Às vezes a gente fica pedindo ajuda para terceiros, o terceiro ajuda, tá? Aí você paga. Daqui um pouco está endividado de novo. Talvez de um jeito pior do que quando pediu ajuda para terceiro. Então, no fim das contas, existe algo que, de repente, a gente não consegue entender o que é, e por não conseguir entender, não consegue se responsabilizar, e aí não resolve. Então, nos relacionamentos, por exemplo, tem gente que trai, e não gosta de ser traído. Então, tem algo que está estranho, né? Porque ser traído também, quando só se trai, é uma consequência que a gente atrai traindo outras pessoas. Há uma troca disso que a gente faz aqui, né, com o universo, e isso atrai as consequências daquilo que a gente faz. Saí um pouco da psicologia aqui para ser um tanto holístico, mas você já deve ter visto esse tipo de coisa em algum lugar, ou talvez até percebido na sua vida. Então, o grande conflito é conseguir assumir a responsabilidade por aquilo que se faz, por aquilo que se deixa de fazer. Porque senão, diante das coisas, a gente vai ter sempre um olhar que nega alguma parte. Vamos voltar lá para a criança? Lá para a criança, ela nega que ela foi capaz de descumprir uma ordem ali do contexto familiar, que era comer aquele leite em pó. Ela nega que ela teve um cúmplice, que foi o pai, e nega a sua parte. Essas duas primeiras não é nenhum problema. O problema mais é a segunda. Mãe pergunta o que é isso. Ah, é a tampa do ventilador. Distancia. Principalmente nesse exemplo, fica claro que, embora não seja, né, um momento para a criança controlar os seus desejos, né, ela nega, porque ela nem sabe que os tem, e como que é sentir desejos, né? Ela negou para si mesma, não para sua mãe ali, e ela teve um desejo de comer o leite em pó ali, e não tinha uma referência de si para controlar-se. E muitas vezes, um outro exemplo que a gente faz aí, que não é tão saudável assim, a gente fala assim, olha, finalmente saiu o meu número que eu jogo, né, na Loteria Federal. Imagina a seguinte cena, você chega no seu vizinho e fala, ah, finalmente saiu meu número na Loteria Federal. E aí o vizinho, feliz, né, porque ele sabe que você joga sempre o mesmo número, toda quarta-feira, ele diz assim, oba, nós vamos comer um churrasco, picanha, maminha, costela e etc. E aí você, infelizmente, se dá conta que vai ter que dizer para ele, olha, essa quarta eu não joguei. Aí como é que fica? E ele lá, o vizinho, já estava cheio de expectativas. Mas você consegue lidar com o fato de que essa vez você não jogou? Né? Dá uma certa frustração, né? Poxa, no dia que sai, daí eu não joguei. Saiu porque eu não joguei. Por que não joguei? Muitas vezes não vai ter uma resposta. Então, relaxa aí um pouco essas cobranças, né? Olha para esse material e entende. Tem uma parte que a gente já sabe, essa é uma parte racional, que se constrói a partir daquilo que a gente vive. E tem uma parte que a gente sabe menos, que é uma parte mais sensorial, aquilo que a gente entende a partir do que a gente sente. Só que a gente precisa dar um tempinho para conseguir sentir bem e organizar mentalmente aquilo que está sentindo. Daí a gente começa a levar mais para essa primeira parte, a parte que sabe. E aí quando as coisas acontecem, a gente sabe e a gente tem uma tendência a senti-las dessa maneira. Isso vai tornando a vida mais leve, mais tranquila. A gente vai aprendendo a vivenciar com mais naturalidade as coisas. Vou te falar de uma oportunidade aqui. Você gostaria de vivenciar
as suas sensações aí da vida com mais tranquilidade, mais naturalidade, deixar de ter ansiedade nas coisas que você quer realizar, ou então, se não for possível deixar de ter ansiedade, lidar melhor com ela, entender o que está acontecendo e aí se posicionar a partir daquilo que você sabe de si e aquilo que você reconhece como um recurso genuinamente seu. A Gestalt terapia pode ajudar você a se desenvolver, né, e a se preparar. Se este é o seu momento, vamos começar, né, com tranquilidade, respeitando seu ritmo, sua individualidade, sua disponibilidade. Clica no link da descrição, né, para saber como funciona, certo? Por hora, te agradeço por existir e por me assistir. Até o próximo vídeo.